Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal do 7º ano IEG 3, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, hoje nossa aula de número 19. Então vamos iniciar fazendo a correção da atividade da aula anterior. Na tirinha a seguir, a palavra bateria foi utilizada em que sentido? Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Então, que sentido foi utilizado aí nessa fala da mãe do garoto, né? Quando ela diz que a bateria dele não acaba, ela utilizou aí um sentido conotativo, um sentido figurado. Segunda questão. A palavra bateria na fala da mãe do menino maluquinho refere-se a quê? Ela está se referindo aí à energia do garoto que não acaba. Então, a alternativa correta seria a letra C. Terceira questão. De acordo com a fala da mãe do menino maluquinho, quais adjetivos poderiam ser utilizados para descrever o personagem? Ele era introvertido? Não. Animado? Sim. Ativo? Sim. Tranquilo? Não. Então, as duas alternativas aí que vocês iriam marcar X era animado e ativo. Quarta questão. Qual o significado denotativo da palavra bateria, né? O sentido real, aquele que está apresentado no dicionário. Agrupamento completo de coisas que vão juntas. Então, seria o significado denotativo da palavra bateria, né? Ao qual não foi utilizado na tirinha esse sentido. Quinta questão. Assinale a opção em que há um exemplo de denotação. Observem aí que eu tenho 4 frases, nas 4 eu utilizei a palavra fera. Então, vejamos qual delas aí foi utilizada no seu sentido real. Os domadores conseguiram enjaular a fera, né? Então, essa seria a alternativa correta, no sentido denotativo. As outras foram utilizadas no sentido figurado, conotativo, né? Ele ficou uma fera quando soube da notícia. Aquela aluna é fera em matemática, ele é fera no que faz. Então, essa foi a atividade, tenho certeza que todos vocês acertaram. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar do modo imperativo, né? O que é o modo imperativo? Observem essas imagens que coloquei no slide. O que vocês acham que esse modo imperativo ele quer dizer? Observem aí que eu tenho uma imagem onde ele está apontando o dedo e dizendo: sai desse Facebook e vai estudar. E outra ali onde eu tenho várias palavras como compre, use, faça, alugue, estude. Então, vejamos o que é esse modo imperativo. O que é? O modo imperativo é um modo verbal que é utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação. Os outros modos verbais são o indicativo e o subjuntivo. Hoje nós vamos enfatizar o modo imperativo, certo? O imperativo é um dos modos verbais, juntamente com o modo indicativo e o modo subjuntivo. No modo imperativo, a pessoa falante leva o seu interlocutor a realizar uma ação, expressando o que é que ele faça. Então, se eu aponto o dedo e digo, faça isso, ou faça um convite a alguém, né? Faça uma súplica. Então, eu estou me referindo ao modo imperativo. Então, são verbos utilizados no modo imperativo, onde vai estar dando a ideia de uma ação, onde eu quero que alguém faça alguma coisa. Assim, a ação transmitida por um verbo no modo imperativo é um pedido, convite, exortação, ordem, comando, conselho ou súplica. O imperativo ele divide-se em imperativo afirmativo e imperativo negativo, sendo conjugados de forma diferente. Em ambos não existe flexão na primeira pessoa do singular, eu, certo? Porque eu estou pedindo para alguém fazer alguma coisa. Uso do imperativo. Expressa ordem, pedido, recomendação,
alerta, convite, conselho, súplica, etc. No imperativo não existe a primeira pessoa do singular, né, o eu. E o imperativo ele é indeterminado em tempo. Supõe-se, como se trata de uma ordem, que a ação se dará no futuro, certo? Mas ele não tem uma relação determinada em relação ao seu tempo. Então, né, há no português dois imperativos, como falei para vocês, o afirmativo e o negativo. No afirmativo, possui formas próprias, somente para as segundas pessoas do singular, tu, e do plural, vós. As demais pessoas são expressas pelas formas correspondentes do seu presente do subjuntivo. No negativo, não tem nenhuma forma própria, é integralmente suprido pelo presente do subjuntivo. Vejam aí, eu tenho a ideia expressada. Comando, certo? Imperativo afirmativo. Abra a janela agora, certo? Eu estou afirmando, pedindo, né? Dando um comando. E no imperativo negativo, não faça isso. Eu não deixei de dar um comando, porém eu tenho aí a presença do não, certo? Tornando esse imperativo negativo. Então, sempre vai vir o não no imperativo negativo. Pedido, deixe-me, por favor, no afirmativo. E no negativo, não me deixe ir para lá. Conselho, fale a verdade, é melhor. E no negativo, não se atrase, será pior. Então, observem aí que eu tenho duas frases usando verbos no imperativo, uma no afirmativo e outra no negativo. Exemplos de uso do modo imperativo. Pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Resolva esse problema rápido. Vai fazer o dever de casa. Sai da frente. Para. Então, observem que essas frases aí foram utilizadas no modo imperativo, onde eu tenho aí uma ordem, um comando, certo? Uma súplica. Duelo do modo imperativo, vai já arrumar aquela cama. Desliga agora esse computador que já está tarde. Então, são exemplos aí de frases no modo imperativo. Imperativo afirmativo. Então, vejamos a conjugação aí de alguns verbos no imperativo afirmativo, certo? A ordem, pedido, convite, conselho, exortação é feita através de uma afirmação, certo? Então, vai vir uma dessas ações através de uma afirmação. Então, eu tenho aí o verbo parar, para, pare, paremos, parai e parem. Verbo trazer, traz, traga, tragamos, trazei e tragam. Então, todos eles aí estão conjugados no modo imperativo. E o verbo sair, sai, saia, saiamos, sai e saiam. O imperativo negativo, a ordem, o pedido, o convite ou o conselho, ele é feito através de uma negação. Como falei para vocês, sempre vai vir ali o não antes do meu verbo. Não pares, não pare, não paremos, não pareis, não parem. Da mesma forma, eu tenho aí no verbo trazer e sair. Não tragas, não traga, não tragamos, não tragais, não tragam. Não saias, não saia, não saiamos, não saiais e não saiam. Observem que nenhum deles ele foi conjugado no eu, certo? No modo imperativo não existe conjugação para o eu, a primeira pessoa do singular. Formas imperativas para tratamento com você. Então, eu tenho aí uma lista de alguns verbos que são bem utilizados e que são utilizados com você e outros que são utilizados com tu. Com você, a gente pode utilizar vá, dê, faça, diga, veja, venha, parta, beba, ouça e sorria. E com tu, vai,
dá, faz, diz, vê, vem, parte, bebe, ouve e sorri. Então, são formas imperativas de tratamento com você e com tu. Então, coloquei aí alguns verbos possíveis. Então, vamos ver aí na prática, né, em alguns textos, tirinhas, exemplos de verbos no modo imperativo, certo? Para ficar mais claro aí. Observem aí, ó, não pise na grama, né? Eu tenho aí uma plaquinha aí falando isso, então foi utilizado o modo imperativo. Do outro lado aí eu tenho, ó, vamos, corram, perdoe-me, eu lhe imploro. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Organizem-se rapidamente. Faça o que eu digo agora. Então, eu tenho aí várias frases no modo imperativo, né? Lembrando que o modo imperativo, ele traz um conselho, uma ordem, um convite, uma súplica, certo? Outros exemplos, ó. Pare, siga. Aí, acho que devia haver também um aviso de não fale. Então, observem aí dois exemplos do modo imperativo, né? O pare, depois o siga, e aí, ó, não fale. Aí embaixo também tem outra tirinha, certo? Onde o cachorro tá vendo TV, né? E fazendo algumas coisas aí que estão mandando na TV. Abaixa, enrola, puxa, tosse. Então, observem aí que os comandos que estão sendo passados através da TV, né? São palavras que foram utilizadas no modo imperativo. Vira, remexe e agora pula. E as pulgas adoram essa parte da aeróbica. Então, são palavras no modo imperativo, onde estão sendo dados comandos. Tenho aí também uma receita de um fundi de carne. Observem que nas receitas é bem comum encontrarmos verbos no imperativo. Por quê, professora? Porque na receita ele está dando ali, instruções, ele está ensinando como fazer determinada receita. Então, ele vai dizer, ó, misture, leve à geladeira, coloque, bata, misture novamente, cozinhe, conserve. Então, são palavras, que foram utilizadas no modo imperativo, onde aí eu estou dando instruções de como fazer determinada receita. Então, é bem comum nesse gênero encontrarmos palavras no modo imperativo. Aí eu tenho também outros exemplos. Simpatia para catar namorado. Pegue uma rosa vermelha, jogue-a pela janela. Tente novamente sem o vaso. Ela jogou com o vaso em tudo. Então, observem aí, ó. Pegue, jogue, certo? São verbos no modo imperativo. Também é bem comum vermos esses verbos, em placas de trânsito, Ó, use o cinto de segurança. Pare fora da pista. Então, são verbos no imperativo, onde estão dando ordens. Então, essa foi nossa aula de hoje, certo, pessoal? Espero que tenham compreendido. Aí estão as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. E termino com a seguinte frase. Todos nós somos astronautas de nossos próprios sonhos. Você sempre pode ir ao infinito e além. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.